Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que estão ainda acompanhando a nossa sessão, quero aqui também dirigir um cumprimento ao ex-deputado e ex-vice-prefeito Dagomar Carneiro, que também está prestigiando a nossa sessão. Quero aqui, senhor presidente, inicialmente dizer, antes de entrar no assunto, vereador Tuta, ouvindo atentamente o seu pronunciamento, eu qualifiquei como um disparate, quando Vossa Excelência coloca a questão do PAC. Ora, quem anunciou uma verba de 75 milhões de reais para as obras do PAC, vereador, foi o ex-prefeito Paulo Essel. Ele anunciou 75 milhões. E 6 anos de administração ele não concluiu as obras do PAC. Ele não conseguiu concluir. E aquelas que ele concluiu, poucas funcionam. Poucas, porque se era só fazer as obras do PAC, nós não teríamos tanto problema como nós tivemos na última enxurrada. Então, Vossa Excelência está colocando, na minha forma de ver, está colocando de uma forma, até, não vou dizer irresponsável, mas de uma forma demonstrando talvez que Vossa Excelência não tenha conhecimento de tudo o que aconteceu. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador Ivan. Só para complementar a sua fala, dizer que participei da reunião sobre o Parque Nova Brasília e estou cobrando desde o início o término da obra. Na reunião que nós tivemos lá, inclusive o vereador Pipoca esteve, em 2013, onde já era para estar pronto final de 2013 essa obra, que na época foi dito que não teria como fazer, que era inviável financeiramente e tecnicamente abrir a rua. E seria feito então o túnel, através do túnel. Pois bem, a sondagem, o que aconteceu? A empresa pegou uma grande rocha e a obra parou. E isso depois foi passado para o término em 2014. Já estamos em 2016 e até agora nada de terminar a obra. Então, quando o vereador Tuta fala aqui que foi chamado de burro, não sei se ele quis citar o meu nome, que eu citei o nome do Vilmar Villamonte, que era, então, secretário, primeiro que eu não chamei de burro, foi um responsável. Obrigado, vereador. Conceda a parte, vereador Tuta. Obrigado, vereador Ivan. Sim, uma questão de que as obras do PAC, onde teve na Bateias, onde é que teve no STEF, onde é que teve na cerâmica, deram resultado, sim, eu saí lá. E outra questão, assumir o governo, assumir os problemas. Agora vão deixar o pessoal tomar água no lombo, não vão fazer, e vereador Moacir, sim, as obras lá estavam sendo cavadas, sim. Quem não foi lá ver, é porque não quis ver. Estava sendo cavado, não continuou a ser cavado, porque não tiveram condições, não tiveram capacidade de tocar. Então, assim, é mais fácil ficar inventando desculpa e deixar o pessoal tomar água no lombo lá, e tomar água lá, e deixar tudo acontecer, e está tudo certo. Me desculpa, vereador, por até estar se alterando, mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser levado com carinho, com dedicação, porque assim, o dinheiro na Caixa Econômica está lá. É só ter, a gente tem que ter uma força de vontade e querer fazer, não adianta. Agora nós ficarmos remoendo até, eu sei que todo mundo quer que saia. Onde as obras foram feitas, tem resultado sim, é só querer lá ver. Você da parte, vereador Só para o senhor depois poder continuar, por que não fizeram a obra do centro do PAC, a obra da João Bauer? E hoje não tem dinheiro, eles sabem por quê? Porque a gente já falou aqui, a cada 1 milhão que a Caixa paga para a empresa, Zancanaro, tem que pagar a Prefeitura 300 mil de recurso próprio, pela incompetência de não terem feito a obra lá quando foi anunciado em 2010 ou 2009, os 75 milhões. Então hoje, nem orçamentariamente não tem o recurso, o município para bancar. Essa é a grande diferença. Então, olha, é simples, tudo bem, não fizeram, vai ter que se fazer um cronograma para fazer. Agora não tem dinheiro para fazer tudo uma vez só, porque orçamentariamente não dá. Cada 1 milhão que se paga de recurso da União, hoje custa 300 a 350 mil para o município. É difícil, pela incompetência. Obrigado, vereador Simas. Não precisou nem nós rebatermos no vereador Tuta, porque os nobres colegas já assim o fizeram. Mas dizer que realmente, viu, vereador Tuta, Vossa Excelência sabe que não funcionou. Alguns pontos funcionou, sim, nós concordamos, mas a maioria não funciona. A irresponsabilidade foi tão grande, que a situação persiste até hoje, desde aquela época, com todo o recurso que foi anunciado pelo ex-prefeito Paulo Essel. Ora, isso é público e notório, isso aí não precisa nós aqui ficarmos debatendo, que a população está sentindo
Essa água no lombo, como Vossa Excelência disse, já está sentindo desde a época, né, do governo pauloense, quando recebeu, anunciou os 75 milhões e não concluiu as obras, né, e nem iniciou, né, como é o centro e da João Bauer, nem iniciou ainda esse PAC. Então, não pode se falar, jogar culpa em ninguém. Penso que a irresponsabilidade foi do governo pauloense. Concedo a parte ao vereador José Zancanaro. Primeiramente, obrigado pela parte. O que eu acho muito estranho é que na campanha da presidência da República, a última, passava-se um carro de som com a voz do ex-prefeito pauloense, dizendo o seguinte: para votar na Dilma porque livrou Brusque dos alagamentos. E o que se vê, quando dá uma enxurrada em Brusque, os alagamentos continuam. Então, eu, a priori, e qualquer cidadão, leva a crer que estava tudo resolvido. E, infelizmente, não está. Então, livrou Brusque dos alagamentos. Esse era o pretexto, era o motivo, era o alvo da campanha para presidente da República. Vamos votar na Dilma porque livrou Brusque dos alagamentos. E, na verdade, em parte, pode ter alguns setores de alguns locais do município que sim, mas a maioria não. Obrigado, vereador Zancanaro. Dizer que, se está ruim agora, podem ter certeza os senhores que vai piorar. Por quê? Porque a Dilma, no orçamento de 2016, ela cortou 10 bilhões de reais, incluindo o PAC. Então, o repasse de recursos vai ser muito mais complicado do que no ano 2015. Então, pode ter certeza que vai piorar. Você da parte, vereador Valmir. Vereador, acho que a gente tem que reconhecer que teve avanços, porque mexer debaixo da terra não é qualquer um que faz, né? Então teve muitos avanços, isso tem que continuar. Até o senhor, eu concordo sobre a história do saneamento, que botaram coisa debaixo da terra, até hoje não apareceu. Então acho que a gente tem que ter coragem, sim, independentemente de governo, de situação ou oposição, com as críticas, com os acertos e erros, mas é preciso continuar, nossa cidade merece isso. Eu até não quero ocupar o tempo todo, porque eu sei que já teve bastante a parte, mas era isso que eu queria dizer, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir. Mas dizer, ao vereador Valmir, que as obras, né, dentro dos recursos que foram encaminhados, não pararam. Não pararam. As obras continuaram. O que não pode continuar é sem o recurso federal, porque essa obra é com recurso federal, dentro dos 75 milhões que foi informado pelo ex-prefeito pauloense. Sem dinheiro, infelizmente, não dá. E como eu disse, repito, 2016 vai ser muito pior, porque os 10 bilhões que a presidente Dilma cortou do orçamento da União, certamente vai refletir muito nos municípios. Porque eles não estão pensando mais, né, a nível nacional, estão pensando em agora polir cada vez mais os municípios. Essa é que é a verdade. Não chega, para eles não é o suficiente sugar o dinheiro público, desviar o recurso público como foi desviado. Para eles não é suficiente ter uma figura de um presidente da República, hoje ex-presidente, estar passando pelo que está passando o ex-presidente Lula. Para nós brasileiros é uma vergonha nós temos um cidadão que foi presidente da República por 8 anos, 2 mandatos, está aí na iminência de ser preso a qualquer momento, né, por ser, já comprovado pelo Ministério Público, por ser o chefe da quadrilha de bandidos que sugaram o dinheiro público, né, do povo brasileiro. Então, isso para nós é uma vergonha ter um homem como esse, que teve o título que teve a confiança de mais de 50 milhões de brasileiros para assumir a presidência da República. E nós, hoje, vermos um homem como ele, como ex-presidente, passando essa situação, o que ele está, na verdade, envergonhando o Brasil a nível mundial. E isso nós sentimos muito. Você da parte, vereador. Gostaria de saber quem é o chefe da quadrilha que está sugando o dinheiro daqui da cidade, que não está fazendo mais nada, o dinheiro. Gostaria de saber quem é o chefe. Logo, tem a gente descobre. Mas só para lembrar, vereador Ivan, que o ministro da cidade é do seu partido, do PSD, que é o responsável por liberar os recursos para as obras. Então, vereador, vai lá conversar com o seu ministro do PSD, o Kassab, para ele continuar mandando os recursos para Brusque, que até agora, segundo o que vocês estão dizendo, não vem mais nada, não fizeram mais nada, as obras não deram continuidade. Então vá conversar com o seu ministro do PSD, Kassab, vereador, vai. Vereador, eu acho até
Eu cito, assim, acho graça quando Vossa Excelência